Tem aqui também a Eleomara Rodrigues. Ela falou que é o seguinte, que ela faz terapia há alguns anos e durante a pandemia eles mudaram para o modo virtual. Aí ela falou que tem sentido uma certa lentidão no entendimento dos meus dilemas. Tem a ver com o fato de termos mudado para o virtual? Eu acho que sim, eu sinto essa diferença do virtual, o presencial é bem diferente, inclusive, aí é uma opinião minha, não sei se o Fábio tem a mesma, nem todo paciente pode ser no virtual. Tem pacientes que não podem ser no virtual. Eu acredito. Pacientes muito desestruturados, pacientes você precisa de uma coisa mais real, mais presencial mesmo. Essa pessoa que diz isso talvez não esteja se adaptando, a começar de que eu não estou vendo o outro. Eu estou vendo a imagem do outro, o que é completamente diferente. Então, quando eu assisto um vídeo seu, é muito diferente de eu estar lhe vendo aqui. Né? Eu estou vendo sua imagem, aqui eu estou vendo o seu olho. Lá eu estou olhando para uma câmera, aqui eu estou olhando para o seu olho. Então, há pessoas que definitivamente não se adaptam, há pessoas que retardam mesmo o processo com isso. Acho que se eu fosse ela, eu reveria o que é que está havendo e conversaria com o terapeuta dela sobre isso, se isso tem a ver com a transferência, se tem a ver de fato com o mecanismo. Não é esse o livro, mas enfim, o penúltimo livro é sobre clínica psicanalítica online. Mas não era para você terminar de falar não, só estava dando toque que a gente não, mas eu terminei. Mas antes de entrar nesse, o Marcos tem razão, assim, eu escrevi um livro chamado Clínica Psicanalítica Online, né? Sobre isso, né? Quando a pandemia começou, a gente precisou mudar para a plataforma online. Então teve uma migração em massa, né, para o online. E a gente viu essas diferenças. Por exemplo, a gente viu que pacientes não davam conta. E curiosamente, eu comecei a receber muitos pacientes que só davam conta online também. Então a gente tem, de novo, a ideia do espectro, né? Pacientes que só vão dar conta online. Por quê? Esses vergonha, trânsito, preguiça, mora no interior. Entendi. Eu tenho vários pacientes que moram no exterior, por exemplo, na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá, que querem fazer uma análise com um psicanalista brasileiro. A língua é mais fácil, né? Enfim, quer contato com a língua. Por exemplo, então, questões pragmáticas e questões também, assim, sei lá, fobia social grave. O paciente não sai de casa. Então, o dispositivo online é muito bom e muito bem-vindo. Mas o Marcos tem toda a razão. Alguns pacientes não dão conta. Porque essa conversa aqui, por exemplo, podia estar sendo via Zoom. Seria diferente. É muito diferente. É muito diferente, sabe? Pegar e o calor e o olhar é muito diferente. Então, a análise também, por mais que não haja contato físico, né? Mas chegar lá, um copo d'água, tem uma troca, o cafezinho, claro. Sabe, assim, de sentir o espaço do analista, o enquadre, o próprio caminhar. Alguns pacientes me falam, né? Eu venho caminhando, o que é que eu vou falar, né? Pensando no que eu vou falar. Quando eu saio da análise, eu paro no café, eu fico, né? Então esse caminho... E quebrar também, né? Porque você quebra um sistema. Se você está na sua casa, você continua falando da sua casa. Na análise você tem um espaço que é só seu, né? Quando é presencial, aquele espaço é seu, que ninguém entra e tal. É muito interessante. Lamento por essa pessoa não estar se adaptando. Eu concordo com o Marcos, assim, converse com o seu terapeuta, né? Ver se é da relação ou, se for o caso, né, dela poder fazer presencial, né? Melhor. Né? E esse livro, então, e esse é o último livro que eu escrevi com o meu orientando de mestrado. Que capa maravilhosa. Né? Ficou muito bonito, né? Teoria da sedução generalizada é o nome da teoria do Jean Laplanche, que é o cara que eu mais gosto, né, na psicanálise. E aí a TSG... o que é essa teoria? Teoria da sedução é basicamente o que o Marcos está falando também, de que o bebê é subjetivado pelas relações com os adultos que cuidam dele. Porque quando a teoria da sedução generalizada é se contrapondo a uma ideia que Freud tinha no começo. Freud, quando começou a estudar as histéricas, ele achava que as histéricas ficavam histéricas porque tinham passado por algum tipo de sedução, de abuso sexual. Que haviam sido algum trauma, haviam sido abusadas sexualmente. Laplanche vai retomar isso. Freud abandona depois essa teoria da sedução porque ele não dava conta, porque senão eu não ia ter, ia ser sempre um perverso e um histérico e isso não ia ter fim. Laplanche retoma isso dizendo, não, Freud tinha razão, há mesmo uma sedução.
Mas não é esta sedução sexual que Freud falava. É uma sedução generalizada. É uma sedução de estímulos, é uma sedução daquelas coisas que eu falei, de que tomam o bebê, de que abraçam esse bebê e que ele, sem repertório, não dá conta, se sente muito seduzido.